E acho que podem, talvez, em determinados assuntos, o pessoal tem mais conhecimento do que nós estamos aqui falando. Então, por favor, participe. Dito isso, eu queria pedir para que nós abríssemos a nossa Bíblia, em Êxodo 34, 29 a 35, tá? E eu vou ler esse capítulo aqui, e depois vai existir um momento que eu queria, quem quiser participar, vai ter um momento aqui de participação, tá? Então, aí você pense aí você já vai ver qual que é o conteúdo que nós vamos trabalhar, e se você tiver alguma coisa para contribuir, não deixe de falar. Todo mundo achou aí? Faz um joinha. Êxodo 34, 29. Boa, boa, boa. Fechou. Vou lá então, tá? Êxodo 34, 29. Até o 35 a gente vai ler. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falaram com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram a chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirara o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto de Moisés. E tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Bom, é uma história todo mundo já ouviu falar isso na escola dominical, né? Eu lembro que pequenininho, hoje eu ia e eu via as pessoas, olha, Moisés subia lá para falar com Deus no Monte Sinai, e quando ele voltava, o rosto dele brilhava. Acho que todo mundo ouviu essa história bem. Tem um detalhe nessa história, que depois nós vamos ler em Paulo, um outro capítulo, mas que eu queria chamar a atenção aqui para a gente iniciar os trabalhos. Moisés ia lá para o monte, falava com Deus, o rosto dele começava a brilhar e ele voltava. É interessante que ele falava com as pessoas viam o rosto dele brilhando, daí ele colocava o véu, né? Depois ele tinha outra sequência disso também. Ele voltava lá falar com Deus, ele voltava, o rosto dele brilhava, todo mundo via o rosto dele brilhando e aí ele colocava o véu, né? Quando a gente está na escola dominical, a gente e não pode perder isso, lógico. O rosto dele brilhava por conta da presença de Deus. Eu não sei qual o que acontecia ali de sobrenatural, mas o rosto dele brilhava. E a gente fica com essa ideia, poxa, como que podia acontecer um negócio desse, né? Aí eu queria ler com vocês agora 2 Coríntios 3, 13, 18. 2 Coríntios. Estou acostumado a abrir a Bíblia aqui pelo celular. Agora estou lento aqui para achar Coríntios. Espera aí. Espera aí que eu já acho. 1 Coríntios. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 13. Até o 18, tá? Todo mundo achou? Beleza. 2 Coríntios 3, 13. É Paulo falando, tá? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentimentos foram endurecidos,
porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram, o Senhor então o véu se tirara. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, eu vou ler até o 17 aqui, e eu vou retomar e vou ler o 13 de novo, tá? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olha só, nós vamos estar começando a estudar, e o tema que foi proposto é esse livro aqui, ó, Vivendo Sem Máscaras. O que é interessante é que, assim, que Paulo vem dizer o seguinte: Moisés colocava um véu, e aqui eu quero comparar o véu como uma máscara, para que o povo não visse que a glória de Deus estava se dissipando. O rosto dele, acredito eu, que deixava de brilhar, esse brilho ia diminuindo, e aí ele colocava um véu para que as pessoas não enxergassem que essa glória estava se dissipando. E aí, a primeira pergunta que eu faço, para tentar trazer a curiosidade para esse novo estudo, é sobre a utilização de máscaras, né? Eu não sei o que é que motivava Moisés a fazer isso exatamente. Talvez porque fosse algo ali que ele tinha alinhado com Deus, que deveria ser dessa maneira, ou talvez seria porque as pessoas tinham uma imagem de que Moisés, o grande líder, uma pessoa que tem um contato direto com Deus, falava com Deus, que o rosto resplandecia, isso trazia perante o povo uma ideia de um cara grande, um líder excepcional, e de repente essa glória ia diminuindo, o brilho ia diminuindo, e ele não queria mostrar para o povo que ele estava talvez se tornando uma pessoa talvez com menos contato com Deus. Eu não sei qual é a ideia que ele tinha a respeito, mas ele talvez, o que eu queria aqui entender é o seguinte: talvez seria uma máscara para esconder isso. E o que a gente vai ver nesse livro, Vivendo Sem Máscaras, é a ideia de por que a gente utiliza máscaras. E o fato é que todos nós utilizamos máscaras em algum momento, por alguma situação. Por exemplo, as meninas reclamam, e aí eu vou colocar a minha mulher, de que somente no primeiro encontro eu abri a porta para ela, ajudei ela a andar com o salto alto no pedrisco, e que depois eu não fiz mais. Falei, será que eu coloquei uma máscara de gentleman naquele momento? Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim. Em algum momento, a gente coloca uma máscara. Ainda nessa ideia de relacionamento, né? O Mateus está aí, né? O Mateus, filho do pastor Cícero. Mateus, diga se não é verdade. O dia que você viu a Natasha, que você precisou ir lá falar com ela. Eu imagino, cara, porque eu tô dizendo porque eu passei por isso, eu sei como é. Você devia estar nervoso pra caramba. Mas aí você coloca uma máscara de um cara extremamente tranquilo, sabe o que quer, chega lá e fala com segurança, tudo bem? E as pernas talvez estavam tremendo. E aconteceu isso comigo. É normal a gente colocar máscaras. As pessoas começam a aprender e a vida vai nos colocando em situações que a gente vai colocando máscaras, né? O problema da máscara é que ela passa a esconder algo que está por detrás. Então, não importa mais a realidade, não importa mais a verdade. O que importa é eu esconder das pessoas o julgamento de alguma situação ou alguma fraqueza, alguma coisa que eu vou ser exposto perante as pessoas. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. A gente sempre está querendo esconder alguma coisa. A gente sempre está querendo não deixar que as pessoas saibam exatamente o que é. Por diversos motivos. Quando a gente coloca máscara, toda aquela insegurança some, a gente se torna seguro. A falta de sinceridade é substituída pela sensação da segurança.
certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui de máscaras e eu queria que daí a gente abrisse algum momento, se você fosse lembrando de alguma máscara aí e você queira compartilhar com a gente. A primeira máscara aqui que eu coloquei é a máscara do eu sou forte. O que é que está por detrás de uma pessoa que bota essa máscara? Eu lembro de um filme do Robin Williams, se chama Patch Adams. Eu não sei quantos de vocês assistiram, mas tem uma cena que ele está num hospício e daí um camarada lá, que depois tem toda uma história em cima dele, chega para ele, mostra os 4 dedos e fala assim: o que é que você está vendo aqui? Quantos dedos você está vendo aqui? Ele fala 4. Ele fala: você não sabe de nada. Ele vai perguntando para todo mundo: quantos dedos você está vendo aqui? E as pessoas: 4. Não sei o quê. Aí depois de um certo tempo, ele fala, sei lá quantas vezes, ele fala: quantos dedos você está vendo aqui? Ele fica olhando fixamente pelos 4 dedos e a vista dele meio que embaralha. E aí ele enxerga 8. Ele fala 8. Ele fala: é isso. Tem que enxergar o que está por detrás das coisas. Então, pensando dessa maneira, a pessoa que usa uma máscara de força, eu sou forte, o que é que ela tem por detrás disso? Eu imagino que seja um medo muito grande de alguma coisa ou uma fraqueza, certo? E o que ela deixa transparecer é que ela é uma pessoa forte. E talvez as pessoas enxerguem nela essa força. Mas, no fundo, ela tem esse outro lado. Uma outra máscara que eu coloquei aqui é a máscara do Sou Santo. A pessoa que se intitula muito moralista, uma pessoa correta, santa, o que é que ela pode estar escondendo por detrás disso? Talvez um pecado, talvez o adultério, talvez sei lá o quê. Mas a pessoa que coloca isso, que fala, geralmente ela tem um problema com isso. E a pessoa com a máscara, eu sou tranquilo, talvez ela esconda uma intranquilidade muito grande. Ela precisa falar para as pessoas que ela está no controle das situações, que nada passa por ela desapercebido, mas no fundo ela já perdeu o controle daquilo. A gente coloca essa máscara da tranquilidade quando a gente precisa ter conversas difíceis, né? E no fundo a gente não está tranquilo, a gente está com a cabeça a milhão. Enfim, coloquei mais uma outra máscara aqui. A máscara do sou capaz de suportar essa dor. Provavelmente essa pessoa, quando ela entra para tomar banho, ela chora sozinha. Mas quando você olha para ela, você não vê uma ruga de preocupação. Ela coloca essa máscara, ela veste isso. E aquela máscara da intelectualidade. A pessoa que você conversa, ele é conhecedor de tudo e de todos. O que é que tem por detrás disso? Quando a pessoa pega e quer, parece que mostrar que ela conhece muito de todos os assuntos. Talvez seja aceitação. Por detrás dessa máscara tem uma pessoa que quer ser aceita e ela quer mostrar conhecimento para que as pessoas a admirem e aceitem ela. Tem uma outra máscara que eu coloquei aqui, que é a máscara da TPM, que isso não é uma coisa muito... Não é um estudo meu, tá? Então, pode ter questionamentos aí, me perdoem. Mas sabe o que é? Eu estou conversando com uma namorada minha antiga, que acabei casando com ela. É o seguinte, cara, a menina pega, uma vez por ano, ela chega e fala assim: olha, estou na TPM. E através dessa ideia de TPM, ela se torna uma outra pessoa. Uma pessoa... Fizeram o sinal da cruz aí, Thiago. A pessoa se torna uma outra pessoa. Você vive 3 semanas com uma pessoa e de repente uma semana ela é uma pessoa agressiva ou às vezes muito sentimental. Ela muda completamente. No meu caso aqui, é uma pessoa que ela se torna sensível e ao mesmo tempo nervosa e brava. E aí eu comecei a falar assim, pô, mas peraí. Para as pessoas que estão lá fora, você é super bacana, agradável, legal. E eu que estou aqui com você todo dia, você se torna uma pessoa rude, uma pessoa difícil de conviver. Tem alguma coisa errada. Eu que estou com você aqui. Está inverso esse processo.
você devia comigo se esforçar e ser bem bacana, e com os outros que você nem conhece, beleza, aí você solta os cachorros. Aí eu conversei com essa minha namorada de longa data a respeito disso. Aí depois eu evoluí um pouco no assunto e comecei a pensar, poxa vida, será que isso não acontece porque existe uma máscara? Mas essa máscara, ela é com todo mundo, menos comigo. Porque talvez ela esteja sendo o que ela realmente é nessa semana, única e exclusivamente comigo. E com todas as outras pessoas, ela coloca uma máscara de uma pessoa bacana e agradável, sendo que no fundo ela não quer ser bacana e agradável. Mas por que ela faz isso comigo, então? Talvez porque ela já tem. Ela não precisa me conquistar, ela já me conquistou. E com as outras pessoas, não. As outras pessoas, ela precisa ser aceita. Mas isso é apenas uma teoria minha, tá? É uma teoria. O Thiago tá fazendo uns comentários bacanas aí. Thiago, eu sei, depois a gente pode fazer um clube do Bolinha, só os meninos, a gente discute mais isso aí, porque isso é eu ainda preciso de conversar mais sobre isso, tá? De qualquer maneira, gente, sem perder o foco aqui da ideia da máscara, eu fiquei dizendo, pô, se de repente ela tem que colocar uma máscara porque ela não tá bem, uma semana que ela tá toda turbulenta, ela coloca uma máscara para lidar com todo mundo. A única pessoa que ela está sendo verdadeira comigo. Apesar que eu acho que ainda ela pode se esforçar para ser mais legal. Enfim, eu queria abrir aqui, antes de dar continuidade, para alguém quiser dar algum exemplo de máscaras que de repente a gente utiliza na nossa vida, no nosso cotidiano aí. Beleza? Ô, Jaque, como é que a gente pode conduzir isso? A gente escolhe alguém ou alguém fala? Se alguém quiser começar falando, pode falar, senão você escolhe. Tem alguém aí que gostaria de dar algum exemplo de máscaras que você enxerga que são utilizadas? Ou, se você quiser pôr até a sua, uma que você utiliza, eu quero começar uma aqui. Nós estamos passando um problema aí do coronavírus terrível. Eu trabalho com eventos. Tá proibido ter até funeral. Não existe evento mais. E eu não sei quanto tempo vai passar por isso. E talvez você esteja olhando aqui no meu rosto e está super tranquilo, mas eu estou com uma máscara aqui de tranquilidade, porque eu estou extremamente tenso com essa situação. Eu não sei onde vai parar. Mas é uma máscara. Sabe aquela ideia da tranquilidade falsa, que no fundo a gente não tem controle sobre a situação, a gente está nervoso? É uma que eu gostaria de iniciar aí. Quem mais pode contribuir aí com alguma máscara que você enxergue? Tiago, Ô, Gerson. lembra de algum aí? Quem Ô, falou? Gerson. Oi. Carlinho. Ô, Carlinho, manda bala. Posso falar? Manda ver. Então, eu acho que a gente vive de máscaras. Então, assim, a gente tem... vou falar por mim, né? A gente vive a máscara do marido, a gente tem a máscara do presbítero, a gente tem a máscara do pai, né? Assim, é muito difícil a gente ser 100% autêntico de todo o tempo, né? Então, acho que a gente está sempre atrás de uma máscara, né? Porque assim, olha, você viver totalmente sem máscara tem um preço a se pagar por isso, né? Você ser franco toda vez que, né, a sua namorada tá de TPM e você tá com a máscara de marido, então dificilmente você fala, puxa vida, esse negócio aí já tá perdendo a paciência com esse negócio aí, né? Então, assim, a gente procura relevar, né? Falar, não, deixa, né? Isso aí vai passar e tal. Isso é uma máscara, né? Sim. Ó, Carlinhos, muito legal. Eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que é muito válido mesmo o seu comentário. Realmente, eu acho que se a gente avaliar a situação, é difícil a gente viver sem máscaras, né? Ela faz parte do contexto, né? Legal. Quem mais pode contribuir aí com a gente? Eu acho que eu vou.
Manda ver. Ultimamente, eu tenho tentado criar uma máscara nova, que é uma coisa que eu ando perdendo para mim mesmo. Eu participei de um desafio aí, o Gerson, o pessoal aí mais próximo sabe que eu estava participando de um desafio onde eu passei 21 dias fazendo hoje, né? 21 dias que eu estou acordando às 5 da manhã. E isso para mim foi bem diferente, assim. Não digo que foi muito difícil, porque não foi, mas foi uma questão que eu pude rever muita coisa minha, para eu conseguir vencer eu mesmo. Porque eu comecei a ver que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Então eu venho tentando criar essa máscara de uma pessoa mais forte. Uma pessoa que manda os comandos para ela mesma e consegue executar. Então, todo dia, a hora que eu vou dormir, eu falo, não, eu vou acordar às 5 da manhã. E muitas vezes eu falava isso e não conseguia vencer. Eu chegava ali, mas só mais 5 minutos. Aí quando eu ia ver, dava 6 horas, 6:30 e eu não levantava. E aí agora eu tô conseguindo fazer isso, eu tô conseguindo criar essa máscara de uma pessoa mais forte, uma pessoa que diz as coisas e executa. Legal. Davi, eu acho que talvez você esteja criando nem uma massa, você esteja criando, moldando a personalidade mesmo, né? Sim. Porque a grande questão da máscara, o grande problema, é que geralmente ela vem esconder a verdade, entendeu? Então, assim, eu acho que o fato de você ter feito, talvez você tenha consciência de que você precisa melhorar nessa área, né? Esse é importante. Na verdade, talvez você esteja tirando a máscara e começando a enxergar você realmente quem você é. Entendeu a ideia que eu quis passar? Entendi. Então, estou fazendo ao contrário, gente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você, de repente, por exemplo, você colocou a máscara de um cara super forte, um cara super... que encara tudo, e de repente você se viu com essa máscara e todo mundo tem essa imagem do Davi. De repente você vai lá e começa, através desse curso que você fez, desse período, você começa a enxergar, poxa, não, eu não sou assim. Quem eu sou realmente é isso. Aí você tira essa máscara, aí você enxerga isso e aí começa a trabalhar em cima. Não, eu preciso realmente ser uma pessoa mais determinada, mais forte, enfim, nessa área. Legal, muito legal. Mais uma pessoa para contribuir com a gente aí, a gente volta aqui a conversar mais alguns pontos. Quem vai? Pastor. Eu, Raquel. Raquel. Posso falar? Pode falar? Não tô ouvindo ali. Pode. Tá. Então, eu concordo com o Davi. A pior máscara que a gente usa é aquela que a gente usa para a gente mesmo. A gente quer enganar a gente mesmo. Não adianta nada a gente enganar, porque quando a gente está diante de Deus orando sozinho, Deus está vendo tudo. Ele sabe até os nossos pensamentos, sabe as nossas intenções. Então, não adianta. Não adianta. Nessas horas nós nos desmascaramos mesmo, né, diante de Deus, porque senão Deus não vai trabalhar o nosso coração. Diante de Deus nós temos que tirar as nossas máscaras e falar assim, eu sou isso aqui. E Deus sabe o que nós somos. E Ele nos aceita do jeito que nós somos. Por isso que nós somos salvos, mas do jeito que nós somos, não por mérito nosso. Então, às vezes a gente pôr uma máscara para enganar outras pessoas, isso aí é fácil. Mas o duro é a gente enganar nós mesmos, né? Diante de Deus, que isso não tem condições, não é possível. Só isso. Pode falar, pastor. Pastor, acho que não está funcionando o seu microfone. Já tirou o mudo, mas não tá saindo som. O Gerson tá mudo também. Pastor, o senhor tem fone de ouvido? Põe o fone de ouvido que daí dá para usar o microfone do fone. Põe os mini Cícero ali para nós ver. Ficou igualzinho, pastor.
Até achei que era verdade. Já que você tá falando. Gerson, tá mudo. Ô, Jaque, Oi. eu vou retomar assim. Ah, não, o pastor já chegou lá. Vamos lá para ele. Tá. Vamos ver se dá certo. Aê, deu. Tô ouvindo, pastor. Peraí, agora não. Oi, eu tinha ouvido o barulho. Muda e desmuta. Aí. Pastor? O pastor falou alguma coisa aí? Não. Fica pro próximo, então. Bom, vamos retomar aqui então, pode ser? Pode. Beleza. Se o pastor conseguir lá, de repente, com outro celular entrar, de repente rola. Ele vai escrever. Tem um chat aí. Escreve aí. Ô, pastor, ou manda áudio. E aí eu dou play no áudio aqui. No WhatsApp. Por aqui. Vamos ver. Me sabotaram. Gente, vamos retomar aqui então, tá? A ideia aqui dessa questão da máscara é que ela venha a esconder algo que seja uma verdade, entendeu? E a gente esconde essa verdade através de uma máscara, ok? Acho que ficou claro isso para todo mundo, né? O grande problema de você utilizar as máscaras é que isso tende a nos levar a ter uma atitude falsa no nosso comportamento. Eu ouvindo o Carlinhos falar que existem momentos que é necessário, de repente, a gente colocar uma máscara, e eu concordo com ele, mas o exercício constante de se utilizar a máscara, a pessoa pode perder a sua identidade, e você começa a viver uma pessoa que você não é. Ela tem a facilidade de nos levar a ter essa atitude falsa, né? Tudo para quê? Para a gente, de uma certa maneira, ser aceito por um outro grupo, né? Então, a gente bota máscara para a gente ser aceito, ao invés de viver o realismo sincero, que é o que a gente é. Ok? Um outro problema sério de você colocar máscara é que ele tende a nos levar a um isolamento. Entendeu? Por quê? Porque se eu escondo quem eu realmente sou, eu não quero que ninguém saiba o que eu sou. E aí eu começo a ficar sozinho. Eu começo a pegar e aí eu me vejo em casa com os meus temores, com os meus problemas, com as minhas frustrações. Eu escondo isso de todo mundo e isso vai me levando a ficar isolado. Isolado e mais isolado. E é muito louco isso, né? Porque o fato da gente colocar uma máscara, às vezes, é para ser aceito pelo grupo. Só que ela acaba nos isolando e a gente começa a ficar sozinho. O outro ponto terrível a respeito disso é o seguinte: quanto mais eu uso máscara, mais eu vou ficando melhor nesse papel. E eu vejo que dá resultado e eu vou colocando isso cada vez mais. E eu vou ficando cada vez mais isolado. Importante dizer que todas essas coisas, medos, temores, sofrimento, insegurança, raiva, são aspectos naturais da natureza humana. É coisa que acontece com o ser humano. Só que por que a gente esconde isso? Talvez porque a gente queira mostrar que a gente é um ser humano superior, porque a gente é um ser humano melhor do que os outros. Eu não sei exatamente qual é o motivo, mas imagino que seja algo nesse sentido. E, no fundo, cara, o que a gente precisa é ser real, dizer realmente quem eu sou. As pessoas precisam saber quem elas são, né? E a gente não precisa esconder isso de ninguém. Eu estava fazendo uma análise aqui. Os melhores amigos que a gente tem são aqueles amigos que a gente consegue ser quem realmente a gente é. Que as pessoas nos conhecem. Porque existe sinceridade. Os melhores amigos que eu tenho são amigos que eu conheço a história dos caras e conheço como cada um deles pensa realmente. Por quê? Porque existe sinceridade. Não existe sinceridade, não existe máscara. Não existe máscara, não existe isolamento. Não existe isolamento, existe cumplicidade.
Se nós queremos ser aceitos por um determinado grupo, se nós queremos fazer parte de uma sociedade bacana e ser importante para essa sociedade, nós temos que começar a retirar essas máscaras. Entende? O resultado de utilização de máscaras é o distanciamento. Eu lembro quando eu fui fazer um pré-wedding aqui das fotos, eu odeio tirar foto. Eu lembro que a fotógrafa olhava para mim e falava assim, você precisa se conectar com ela. E eu falava, demorei. Mas depois que eu consegui me conectar, foi um momento super bacana. Foi gostoso passar aquelas quase 3 horas ali tirando foto. A máscara nos desconecta, nos deixa distante. Ela ergue um muro enorme, lacrado, intransponível, que impede que a gente se chegue um ao outro, se conheça melhor, e impede que a gente se ajude mutuamente quando é necessário. Fato é, gente, que nessa primeira aula, a ideia era tentar levantar o assunto e a necessidade, que eu não sei se vocês todos concordam comigo, que a gente tem, que a gente precisa vencer isso. A gente precisa começar a enxergar quais são as máscaras que a gente coloca, o que é que prejudica, o que é que tira a nossa personalidade e mostra o que eu não sou, para que eu consiga ser verdadeiro com os outros, para que os outros enxerguem quem realmente eu sou, para que eu enxergue, como o Davi e a Raquel colocaram, quem realmente eu sou. Existem muitas pessoas que têm aquelas crises de identidade, que ficam pensando, pô, o que eu sou, o que eu quero. Talvez estejam muito relacionadas, que elas começaram a viver tanto com máscaras que elas perderam a identidade delas. Né? Esse livro aqui, que a gente vai estudar, ele diz que a diferença entre você viver sem máscara e viver com máscara, ele usa o exemplo de uma lagarta lenta, cabeluda, que é você viver com máscara, e uma borboleta leve, bonita, voando, que é você viver sem máscaras, né? Eu acho que a máscara, ela tende a levar a gente a viver no nosso canto, sempre questionando o nosso valor próprio, não deixando que ninguém descubra quem realmente a gente é. Em contrapartida, a gente pode viver livre, com verdade, as pessoas saberem quem realmente a gente é. E eu acho também, agora pensando que, como o Carlinho falou, acho que vai existir momentos que a gente precisa colocar máscaras realmente, né? É necessário. Mas isso não pode chegar ao ponto de começar a interferir na nossa personalidade e a gente esquecer de quem realmente a gente é. Enfim, gente, o objetivo do nosso estudo, eu acho que vai ser pelos próximos 3 ou 4 meses, aí, porque eu acho que vai levar o livro, é a gente tentar entender a interferência que a utilização das máscaras traz para a nossa vida. E dentro das interferências negativas, tentar trazer uma atmosfera mais leve, mais sincera entre nós, para que a gente possa ter uma vida de envolvimento um com os outros, para que eu tenha alegria e liberdade de me envolver na vida de um colega, de um amigo, para que eu possa me tornar importante na vida dessa pessoa e essa pessoa sentir que eu sou importante para ela também. A gente estudou lá numa Vida com Propósito que a gente precisa, Deus nos criou para que a gente vivesse para servir, para ajudar os outros, né? Eu acho que o fato de tirar a máscara, de a gente mostrar quem a gente realmente é, ela vai fazer com que a gente se torne mais importante para as outras pessoas. Eu acho que outras pessoas, a ideia é que a gente comece a chegar no final, de repente, desse livro, com a consciência de que existem pessoas que nós ajudamos a vida delas a serem melhor, né? Quem pode dizer assim, pô, a vida de fulano é melhor porque eu existo, né? Ou que a outra pessoa chega e fala assim, pô, Julie, a minha vida é melhor porque você existe, né? E isso ser real, isso ser verdadeiro.
E a ideia da máscara, a gente tirar ela, acho que vem a ajudar nesse contexto. Bom, pessoal, para iniciar os trabalhos aí do livro, a ideia hoje era mais abordar de uma maneira generalizada e a gente conseguir despertar curiosidade em vocês, para que vocês vão aos domingos na igreja ou por aqui, eu não sei quanto tempo isso vai durar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Se alguém quiser fazer mais algum comentário em cima, eu fico à vontade, senão a gente faz uma oração para encerrar. A gente quer falar e o pastor entrou e saiu para ver se funciona o microfone dele. Ah, beleza. Então vamos ouvir a Júlia e vamos ver se o pastor consegue falar. Tá. O que eu queria falar, pegando o gancho do meu pai, de ter que vestir a máscara de marido, a máscara de pai. A gente só não pode confundir as coisas de... Falhando essa aí. Tá. Que às vezes a gente tira a máscara e diz, não, mas eu sou assim mesmo. Não, mas eu sou desbocada. Não, mas eu sou ciumenta, ou eu sou não sei o quê. Importa a pessoa, não, mas eu sou assim, tem que me aceitar do jeito que eu sou. E eu acho que não é essa questão também, né? Agora, casada, eu vejo que tem muita coisa que a gente tem que relevar, muita coisa que a gente tem que deixar de lado. E não é que eu estou deixando de ser ou vestindo uma máscara. É questão para ter uma boa convivência com as pessoas também. Isso não quer dizer que você vai fingir ser quem você fingir ser uma coisa que você não é, mas manter também o bom senso de viver em comunidade também. Pastor, quer tentar de novo? Pode falar. Oi? Não. Não. Tem outro celular aí do Matheus, alguma coisa do tipo, para tentar abrir nele? Pastor, fala de novo que parece que eu ouvi aqui. Não, eu só ouvi o oi. Depois parou. Não. Nada. Acho que foi leitura labial. Tão forte que entrou. Oi. Eu posso tentar fazer a leitura e falando o que ele está falando. Não tá dando pra ouvir. Não. Ainda não. Libras. Ele está pegando outro celular? Tá, pegou outro. Tá baixando o zoom. Tomou. Não sei, gente, o que tá acontecendo? Não tá funcionando. Não. Gente chata, ele falou. Não? Jaque. Oi. E se o pastor fizer as considerações dele e mandar via WhatsApp no grupo? Pode ser também. Então faz uma ligação aqui para ele, ó. Tá vendo? E aí ele fala aqui. Calma aí. Pastor. Sim. Aí. Vou ligar aqui, ó. Atende aí, pastor. Não quis responder. Atende eu, pastor. Oi, tá. Ele atendeu de quem? Aí. Dá pra ouvir? Muito barulho, né? Mas você tem que sair de longe. Você tem que sair longe de onde está acontecendo. Aí. Isso. Então,
A consideração que eu ia fazer... Melhorou? Melhorou. Oi? Peraí que agora tá barulho aqui. Vai. Pode falar. Dá para ouvir? Dá. Então, a consideração que eu ia fazer em relação à fala do Gerson, de que a máscara, e a Júlia parece que leu meus pensamentos. Muitas vezes a gente tem que agir de maneira educada com as pessoas, e a educação é classificar essa educação como se fosse uma máscara. Então, esse equilíbrio é importante. O que de fato é máscara e o que não é máscara. Duas palavras-chave, verdade e amor. A gente tem que falar a verdade, mas tem que falar com amor. A verdade não tem que ser dita o tempo todo. Há momentos em que a gente pode esperar um pouco mais para falar a verdade, tratar a verdade. E o amor vai fazer com que a gente pense em como essa verdade vai ser tratada. Em que momento essa verdade vai ser tratada. Senão a gente cai no extremismo de que tudo é máscara. É a máscara do pai, é a máscara do bom marido, é a máscara do bom filho. Quando, na verdade, necessariamente não é uma máscara. Mas é o espírito do evangelho agindo com amor, com graça, com verdade. Era mais isso, gente. Eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo no livro também, né? Pastor, fica bem longe do microfone. Sai com o celular de perto do computador. Não pode sair o áudio. Você não pode se escutar. Você não pode se escutar. Aí, tenta de novo. Oi? Aí. Agora ficou ótimo. Mas tá muito barulho, eu vou cortar. Vou cortar. Abortou. Eu não sei, eu acredito que seja isso que a gente vai ver no livro também, né? Até onde vai o que é máscara e quando é realmente uma medida para melhorar a convivência, né? E a gente saber e ter clareza das duas, diferenciar as duas coisas. Que, neste momento eu estou fazendo isso, mas é por causa de uma máscara, né? Não é quem eu realmente sou. Um exemplo disso daí, eu vou numa reunião. Aí eu tenho que ser uma pessoa forte, só que de verdade eu tô morrendo de medo. As pessoas que estão nessa reunião aí podem não fechar negócio, e aí você tem que colocar uma postura de uma pessoa forte. Aí você tem consciência que você está sendo uma pessoa forte naquele momento. Quer falar? Gente, eu ia só para encerrar, eu ia voltar aquele, não sem querer me alongar, mas eu acho que a ideia, a contextualização que me veio à cabeça aqui agora foi da ideia de Davi, né? Porque mesmo diante de situações muito difíceis que ele acabou se envolvendo na vida, ele sempre, diante de Deus, ele retirou todas as máscaras e reconheceu que ele errou feio, reconheceu em muitos momentos que ele estava extremamente irado, reconheceu que ele até pediu a Deus que tirasse vida de outras pessoas, mas eu acho que o cerne de Davi ali foi falar com Deus de uma maneira sem máscaras. Ele falou que realmente, com sinceridade, tudo o que ele estava sentindo, né? E a vida sem máscaras, ela é uma vida que agrada a Deus. Deus nos criou com uma identidade própria, sem máscaras, né? Acho que é isso. Vamos, Jaque, você quer fazer mais alguma consideração aí ou a gente encerra? Não, nenhuma, pode encerrar. Ô Carlinhos, quer fazer uma oração para encerrar?
Ok, faço sim. Posso fazer? Posso começar? Pode. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. O Senhor é Deus poderoso, Criador do céu e da terra, e que nos criou, ó Pai, de forma que nos conhece o íntimo do nosso ser, o íntimo do nosso coração e como realmente somos. Dá-nos, ó Pai, a clareza, Senhor, de levar uma vida sem máscaras. Ajuda-nos, ó Pai, nos ensina a viver sem máscaras. Nos ensina, Senhor, qual é a sua vontade para as nossas vidas, até que ponto a máscara é saudável, aceitável, e até que ponto, a partir de que ponto ela passa a ser prejudicial, mentirosa, falsa, e que nos afasta do Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que estamos tendo de estar com os demais de uma forma diferente, Senhor, que possamos, ó Pai, utilizar mais essas ferramentas, que o Senhor nos possibilite a usar mais essa ferramenta e assim, ó Pai, estudarmos, aprofundarmos, entendermos o que o Senhor quer para nós. Abençoa o Gerson que está à frente desse projeto, Pai, as demais pessoas que estão por trás na técnica, a Jaque, o Davi, os demais que talvez eu não sei, que eu não saiba. Nos ajude, Senhor, nesse momento em que nós estamos isolados, ó Pai. Não permita que nós percamos o foco de que o centro da nossa vida é o Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nos ensina nesse momento de dificuldade, de afastamento, ó Pai. Abençoa o nosso país, Senhor, que possa sair testado e aprovado diante dessa fase. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Gente, obrigado aí pela participação. Espero que pelo menos tenha despertado curiosidade para a gente continuar semana que vem com a Jaque. Beleza? Um abraço. Bom domingo para todo mundo. Tchau, Vamos tchau, comer galera. tudo que tem na geladeira. Eu gravei, viu? Eu gravei a aula e vou subir no YouTube. Vou deixar o link não listado, que é assim, só quem tem o link assiste, tá? E aí depois, quem não estava presente pode ver a gravação ou vocês podem ver de novo. Beleza? Falou, galera! Valeu, gente. Falou, galera. Alô.